Mas Deus não pergunta. Deus já tem as respostas. Nós que somos racionalidades finitas, como parte de nosso processo racional, não entendemos, perguntamos, né? E, em definitiva, desenvolvemos uma forma da racionalidade muito peculiar que tem que ser compreendida na sua especificidade. Passando para dar um recado antes da entrevista com o professor Mário Porta, venham para o lançamento do livro Empirismo Hermenêutico, que vai acontecer lá na Livraria Drummond, no dia 7 de maio, às 18 horas. Estamos esperando vocês. Por que você escreveu o Empirismo Hermenêutico? Bom, isso está esclarecido na introdução do livro. Faz muitos anos eu escrevi um livro que se chama Filosofia a partir de seus problemas, que é um livro que hoje se encontra na sua 4ª edição e que ha tido uma muito grande divulgação. Ora, esse livro, A Filosofia a partir de seus problemas, não sempre é corretamente compreendido. Em geral, se entende ele como um manual de metodologia, que não foi o que eu me propus. E por isso eu decidi explicitar aquilo que, na filosofia a partir de seus problemas, estava implícito ou não estava totalmente explicitado, para uma melhor compreensão do que eu realmente me propunha. Então, este segundo livro pode ser entendido como uma continuação da filosofia a partir de seus problemas, que torna explícito aquilo que a filosofia a partir de seus problemas às vezes diz, mas às vezes pressupõe. Então, aquilo que estava no segundo plano da filosofia a partir de seus problemas passa agora ao primeiro plano. E, como vocês vão ver, basicamente do que se trata é de fazer uma proposta de uma teoria da racionalidade finita. O ser humano é um ser racional, mas é um ser racional finito, e eu intento reunir esses dois elementos, o elemento da finitude e o elemento da racionalidade, em uma teoria internamente articulada e, digamos assim, internamente harmoniosa. Em geral, se tende a colocar a finitude do ser humano em conflito com a racionalidade. E o que eu intento mostrar nesse livro é que somos seres finitos, certamente, somos seres racionais, certamente, mas o mais característico e específico é que somos seres racionais finitos. Então, temos que desenvolver uma teoria adequada a essa racionalidade finita. E eu desenvolvo essa teoria a partir de uma reflexão sobre a leitura de textos filosóficos, que, em última instância, é uma experiência que qualquer estudante de filosofia possui. Em tentar ler e tentar entender um texto de filosofia. E o que eu proponho é fazer uma reflexão sobre essa experiência e transformar em problema filosófico a questão referente à leitura de textos filosóficos e à compreensão de textos filosóficos, e nesse tentar transformar em problema filosófico essa experiência básica que todos os estudantes de filosofia temos, eu me vejo remetido a esboçar uma teoria da racionalidade finita. E de onde vem o título do livro, Empirismo Hermenêutico? O que isso significa? Bom, vou explicar o título para alguém que ha começado a estudar filosofia. Quando a gente começa a estudar filosofia, uma das primeiras coisas que aprende é a oposição existente entre empirismo e racionalismo. Eventualmente entre Locke e Descartes. Bom, falando de uma forma um pouco mais precisa, poderíamos, em vez de falar de racionalismo e de teoria das ideias inatas, poderíamos falar de uma forma mais genérica de apriorismo. Então, a oposição entre empirismo e apriorismo é uma oposição que marca o desenvolvimento da filosofia moderna e que está primariamente referida à física. A questão deve-se a física fundamentar em princípios puramente empíricos ou é necessário, para fazer da física uma ciência, apelar a princípios não empíricos ou a priori? Bom, esse é o sentido da oposição entre empirismo e apriorismo na época moderna e na continuidade da época moderna,
como primariamente aplicada à física e às ciências naturais. O que eu faço é trasladar a oposição entre empirismo e a priorismo da física para a hermenêutica. E por isso o livro se intitula Empirismo Hermenêutico, porque a minha proposta é levar uma concepção empirista para a hermenêutica, me opondo, nesse caso, a uma concepção a priorística que eu intento delinear através das páginas do livro e que considero que é hoje ampliamente maioritário, ainda que não explicitado. E se você pudesse explicar o que é hermenêutica para uma criança de 5 anos, como você explicaria? Bom, basicamente, hermenêutica é teoria da interpretação, ou seja, a fixação do sentido, referente a textos, seja literário, seja filosófico. Uma teoria hermenêutica é uma teoria que tematiza a questão de como explicitar o sentido desses textos, sejam literários, sejam filosóficos. Eu me concentro primariamente em textos filosóficos. Explicitamente deixo de lado o problema da interpretação de textos literários. E se você pudesse pensar em um exemplo interessante para mostrar para a pessoa que o empirismo hermenêutico não é uma coisa que está fora da nossa experiência enquanto aluno de filosofia. Então eu chamaria a atenção sobre algo muito simples. Qualquer um que ha tentado ler um texto de filosofia ha feito a experiência do não entender. Ou seja, o não entender é parte integral da leitura de textos filosóficos. Ora, muitas vezes esse não entender simplesmente provoca um fastídio, ou provoca um certo sentimento de dúvida na própria capacidade, mas ele não é refletido como problema. O que eu proponho, entre outras coisas, é refletir sobre esse tipo de experiências. Quando eu não entendo, por que eu não entendo? Qual é a lógica interna do não entender? E é essa tematização de um fenômeno tão trivial como o não entender que me leva justamente a esboçar a ideia de uma racionalidade finita. Ou seja, o não entender é parte dessa racionalidade finita. O não entender é um momento racional, não simplesmente um obstáculo incômodo. O não entender é parte da nossa racionalidade e eu posso entender por que eu não entendo. E esse entender por que eu não entendo, por exemplo, me leva a perceber que toda compreensão é uma compreensão a partir de pressupostos e que muitas vezes o que não me permite entender um texto é a falta de pressupostos. E esse fenômeno de poder entender a partir de pressupostos não é um fenômeno próprio de um destino individual. Isso faz parte essencial de uma racionalidade que é finita. Com certeza, Deus não está enfrentado ao fenômeno de não entender. Com certeza, Deus compreende tudo, como se diz, geralmente é omnissapiente, e parte dessa omnissapiência é a plena compreensão de aquilo que está frente a ele. Então, por isso que Deus não pressupõe nada. E nós sim. Não, justamente, ou seja, a grande questão é que a nossa racionalidade não é uma racionalidade divina ou absoluta. Uma racionalidade divina ou absoluta é omnissapiente, não pressupõe nada, não tem que perguntar nada. A pergunta é outro fenômeno típico de uma racionalidade finita. E para qualquer um que estuda filosofia, a questão de elaborar a pergunta correta ou de entender a pergunta correta é um passo essencial na compreensão. Mas Deus não pergunta. Deus já tem as respostas. Nós, que somos racionalidades finitas, como parte de nosso processo racional, não entendemos, perguntamos, e, em definitiva, desenvolvemos uma forma da racionalidade muito peculiar que tem que ser compreendida na sua especificidade. E por último, você acha que as pessoas ainda estudam filosofia se achando que são leitores universais, leitores já prontos? Sim. Ou seja, um dos grandes problemas
na filosofia é crer que para entender um texto filosófico basta conhecer a idioma na qual o texto está escrito e as regras gramaticais e ortográficas do idioma. E isso, obviamente, não é suficiente. A filosofia se vale da linguagem cotidiana para expressar as suas ideias, mas essa linguagem cotidiana é usada de um modo extremamente técnico, para compreender o qual não bastam as habilidades linguísticas cotidianas. É necessário estudo, é necessário conhecimento da história da filosofia e de outro tipo de instrumentos. Começa? Pode começar. Fala, vem pessoal pro lançamento. Como? Fala, vem pessoal pro lançamento. Boa tarde. Inicia o dia aqui o lançamento. Dia 7. Boa tarde, eu sou Mário Porta. Eu estou convidando vocês ao lançamento do meu novo livro, Empirismo Hermenêutico, 7 de maio, 18 horas, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional. Tá, vem comigo. Vem comigo.